Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa quinta aula, tá, sobre sistema de proteção e equipamentos elétricos. Vamos estar falando um pouquinho, revisando um pouco o que a gente já aprendeu, um pouquinho sobre disjuntores, sobre fusíveis, e vamos ver também um pouquinho DR que a gente acabou não vendo, algum sistema de proteção, entendendo um pouquinho porque isso é tão exigido e tão obrigatório ter de uma indústria, uma residência sobre isso. Porque a nossa matéria ela é tão importante para segurança elétrica, ou para nossa segurança, porque a nossa matéria é tão importante para a nossa casa, quanto segurança de trabalho, segurança em eletrotécnica. Primeiro vamos ver algumas notícias. Ah, algumas notícias aí de jornais, um pouco até antigo assim, mas que até hoje, sempre quando a gente acaba abrindo o jornal, a gente vê alguns problemas que têm acontecido, principalmente com parte elétrica. Vamos lá, frentista morre eletrocutado em um posto de São Bernardo. Aqui está a notícia, depois vocês podem estar lendo. Mas espera aí, o frentista veio a falecer, por quê? Será que foi um problema de falta de dispositivos de segurança? Ah, será que se eu tivesse um dispositivo de segurança, esse frentista teria vindo a falecer? Então, começa a olhar, ah, começa a ver. Lembrando que a nossa profissão, ela é uma profissão que pode vir ocasionar morte se fazer um serviço não adequado. E não apenas a de vocês, que estão realizando o serviço, ou a nós que estamos realizando o serviço, e sim de terceiros. Bom? Outra notícia: condenado fabricante de chuveiro defeituoso. Ah, então aqui mostra a história de um fabricante, entendeu? Defeituoso. Há 3 anos esse produto da empresa causou a morte de uma adolescente. Bom, então é, vocês têm que observar, está vendo que aqui foi tirado, aqui foi retirado o nome, tá, do engenheiro, tudo isso, mas vocês são responsáveis. Tá? Vocês são responsáveis por algum equipamento que vocês realize ou por uma instalação que você realize numa casa. Então, para isso você é responsável. E aqui nossa aula vai falar um pouquinho hoje sobre corrente de curto-circuito. Vou falar um pouquinho sobre disjuntores fusíveis, bom, sobre choques elétricos e dispositivos residenciais diferenciais, DR. Bom, então a gente vai ver um pouquinho, entender, relembrar um pouquinho das outras aulas, já que hoje é a nossa quinta aula, estamos na metade do nosso curso, então a gente vai estar relembrando algumas coisas. E qual é o nosso objetivo? Conhecer os fundamentos e funcionamento e especificações de disjuntor de baixa tensão. Então a gente tem que conhecer um pouquinho quais são os fundamentos e suas especificações. Aprender os procedimentos para a proteção contra choques elétricos de contato direto. Então a gente vai ver vários sistemas de proteção para choques direto e vem alguns até choque indireto. Adquirir conhecimento sobre dispositivos de proteção contra choque de contato indireto. Então a gente tem que entender e como que a gente vai prevenir que o operador ou que o cliente ou que seja até um animal venha ter contato com a parte elétrica de uma residência, tudo isso. Para isso que a gente começa a ver não apenas a NR10, por exemplo, a NR12. Para que a NR12 serve? Bom, a NR12, voltada para a segurança eletrotécnica, bom, é para que a gente possa conhecer os sensores que são utilizados para que garanta que eu não tenha contato com a parte mecânica ou com a parte elétrica de um equipamento. É para isso que vocês estão vendo segurança em eletrotécnica. Os equipamentos e condutores, componentes de uma instalação elétrica, são frequentemente solicitados por tensão
e corrente, diferentes de valores nominais. Tá? O circuito nosso, normalmente, não temos uma única tensão. Tensão sim, corrente não. Tá? Por exemplo, a corrente que passa por um chuveiro não é a mesma coisa que uma corrente que passa por uma lâmpada. Então vocês têm que saber diferenciar e distribuir o circuito. Você tem que saber qual dispositivo de segurança você vai utilizar lá e qual a amperagem dele. Bom, a solicitação aparece normalmente como sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e subtensão. Bom, então para que a gente possa proteger o nosso circuito sobre sobrecarga, curto-circuito, tudo isso, temos que utilizar dispositivos de segurança. Imaginou se você, por exemplo, encosta um fio no outro e não tem um dispositivo de segurança. O que vai ocasionar? Esse fio vai vir queimar, tá? E vai poder ocasionar um incêndio na casa. Bom, por quê? Porque o nosso cabo ele é protegido por plástico, tá? E esse plástico vai vir aquecer, gerando uma fumaça e gerando um fogo. Tá? Mesmo porque normalmente você passa por dentro de conduíte. Esse conduíte também é conduíte plástico. As condições anormais de operação podem significar a instalação. Então, se você fizer uma instalação errada, se você não colocar dispositivos de segurança, tudo isso, ele pode vir ocasionar problema na instalação, problema no equipamento, causar acidentes envolvidos, direto ou indiretamente. Bom, então, tudo isso tem que se pensar. Quando eu faço uma instalação, eu não estou apenas fazendo algo momentâneo, né, bom? Eu estou fazendo algo duradouro. Bom, por quê? Porque a instalação ela tem que garantir a segurança de quem vai utilizá-la. É isso que a gente tem que pensar. Bom, as condições anormais de operação devem ser limitado o tempo, duração e a amplitude. Né? Falando um pouquinho sobre isso, a gente já viu que a gente tem, quando a gente vai ver um dispositivo, tá? A gente também tem que ver o que? A sua amplitude, por exemplo, quantos amperes que ele resiste, tudo isso, tá? E o seu tempo de duração, seu tempo de acionamento. Tá? Por quê? Porque depende qual o tempo de acionamento que ele vai desarmar, é onde vai depender é, o grau, tá? De a severidade que vai obter num choque, por exemplo, tá? Que vai ocasionar danos. Tá? Já vimos isso no passado. Se a pessoa segura, por exemplo, toma um choque de 2 amperes a 2 milissegundos, não vai acontecer nada. Opa, mas se um cara tomar um choque de 2 amperes por 5 minutos, o que pode ocasionar? Será que pode ocasionar a parada respiratória dele, parada cardíaca? Eu já vi um pouco sobre isso, não vou ficar repetindo. Para isso são essenciais os dispositivos de proteção. A proteção de instalação elétrica envolve várias etapas. Por exemplo, está a etapa de projeto. Tá? Você vai fazer o projeto elétrico e esse projeto já tem que ser previsto os dispositivos de segurança. A instalação elétrica ela não acontece apenas quando o cara termina a casa e fala assim, vou fazer a parte elétrica. A parte elétrica tem que vir a partir dos projetos. Bom, não é uma coisa que ela vem depois que está tudo pronto. Ela vem através dos projetos. Então, professor, mas no projeto já tem que ser previsto o DR, já tem que ser previsto o DPS, já tem que ser previsto disjuntores? Sim, já tem. Por quê? Porque senão quando chega no final, você vai falar para o seu cliente, ó, vai gastar-se tantos reais a mais aí, ele fala, não, corta o DR, corta o DPS. E aí, para você não perder o serviço, você vai acabar fazendo. Entendeu? Mas que segurança que essa casa vai ter? Então tome cuidado com isso. E existe uma norma.
uma norma que rege sobre isso daí. A NBR 5410/2004. Tá? Ela estabelece a prescrição fundamental destinada a garantir a segurança de pessoas, animais e bens contra os danos que possam resultar da utilização de instalações elétricas. Então, nossa instalação, as nossas máquinas, elas têm que garantir a segurança de pessoas, animais ou os bens. Tá? Para quê? Para que não venha danificar. Então a gente já viu um pouquinho das histórias, por exemplo, de pessoas que vieram a falecer por um problema elétrico. Vocês já conhecem muita história disso. Então a gente temos que tomar cuidado. Então essa matéria de proteção, tá? Sistema de proteção, ela é muito essencial para que a gente possa conhecer um pouquinho alguns dispositivos de proteções que vai nos garantir a segurança de pessoas, animais e os bens. Tá bom? Vou falar um pouquinho de proteção contra sobrecarga, corrente de curto-circuito. Falar um pouquinho sobre fusíveis. A gente já viu um pouco sobre isso aqui na aula passada. Aqui alguns modelos de fusíveis, ainda muito utilizados na indústria. Bom, então hoje em residência você vai encontrar muito pouco, mas em indústria você vai encontrar. E alguns equipamentos eletrônicos também. Se vocês olharem aqui à nossa direita, você vai ver alguns fusíveis que a gente acaba utilizando em equipamentos eletrônicos. Tá? E a definição de fusíveis. São dispositivos de proteção que, pela função de uma parte dimensionada para tal, interrompe a corrente elétrica, quando esta excede um certo valor estabelecido durante um tempo determinado. Então, quando você ultrapassa aquela corrente determinada pelo seu fusível, por um certo tempo, ele vai acabar queimando ou abrindo. Por exemplo, se eu coloco um fusível de 5 amperes, por um certo tempo, por exemplo, passar para 6 amperes o meu circuito, o que ele vai fazer? Ele vai acabar queimando. E aqui algumas características do nosso fusível. Eles são de operação simples e segura. São geralmente de baixo custo. Não permite efetuar manobras, sendo normalmente usado como chave. Então o nosso fusível não dá para servir como chave. Tá? São unipolares. Isso daí pode ocasionar alguns danos nos motores. Por exemplo, se eu tenho um circuito trifásico, bom, e eu tenho três fusíveis, bom, o que ele vai acontecer? Ele pode queimar um só e os outros dois continuar ainda em acionamento. O que acontece com o motor quando ele roda com falta de uma fase? Ele pode vir a danificar esse motor. Então, isso é um problema que a gente tem com fusíveis, pois eles são unipolares. Não permite ajuste. Então, se eu quiser ajustar, eu não tenho como ajustar um fusível. Eu tenho que trocar ele, colocando um maior e mudando sua base normalmente. Não permite rearme de circuito. Tá? E quando você queima o fusível, não tem como você, quando desarma, você não tem como você consertar o fusível. Você descarta ele. Porque a partir do momento que ele abriu ou que ele veio a queimar, não tem mais como eu utilizá-lo. Constitui essencialmente uma proteção contra a corrente de curto. Não se recomenda para proteção contra sobrecorrentes leves e moderada. Bom? E aqui o gráfico. Esse gráfico aqui é onde a gente vai analisar para que a gente possa determinar que tipo de fusível que a gente vai utilizar. Bom? Então a gente vai vendo aqui a corrente dele, a curva mostrando um fusível de 2 amperes, de 4 amperes, e assim vai indo até o fusível de 100 amperes. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre disjuntores. Tá? Disjuntores termomagnéticos, o DTM. Se você olhar aqui a foto, você vai ver um disjuntor aberto. Tá? Como que ele é por dentro, como que ele funciona. É bem interessante. E aqui à nossa esquerda a gente vê alguns disjuntores maiores, muito utilizados principalmente em entrada de empresa,
painéis de máquina um pouco mais pesado. Bom, esses disjuntores normalmente eles podem ser até reguláveis. Eu consigo às vezes regular ele de 80 a 120. Então tem alguns disjuntores que você consegue você tem esse recurso. Então a nossa definição de disjuntores são equipamentos de proteção cuja finalidade é conduzir a corrente de cargas sobre condições nominais e interromper correntes anormais de sobrecarga e de curto-circuito. Então, quando eu tenho uma corrente de sobrecarga, quando eu tenho um aumento de corrente, por exemplo, ele vai desarmar. Ou quando eu tenho curto-circuito, ele vai desarmar. Bom, ou sobrecarga, também ele pode desarmar. Então, uma finalidade do disjuntor é proteger o nosso equipamento. E proteger o equipamento, por exemplo, se eu coloco um cabo com bitola muito fina e ele vem aquecer, o que vai acontecer? O meu disjuntor vai vir desarmar se ele for corretamente dimensionado. Para isso que funciona a parte quando quando esse disjuntor é mal dimensionado. Se ele for mal dimensionado, ele pode vir ocasionar a queima desse cabo e provocar devidos vários danos. Então a finalidade do nosso disjuntor, as suas aplicações são manobrar, proteção contra corrente de sobrecarga e proteção contra curto-circuito. Os disjuntores são sempre ligados nas fases, nunca são ligados no neutro nem no terra. Então, o nosso disjuntor sempre vai ser ligado na nossa fase. Aqui só o resumo. Bom, ele abre e fecha o circuito, ele protege os condutores e equipamentos contra a sobrecarga e protege condutores contra a corrente de curto-circuito. Então, são esses o resumo. Então, ele manobra, dispositivos térmicos e dispositivo magnético. E os disjuntores atuam com o quê? Efeitos térmicos de sobrecorrentes e efeitos eletromagnéticos com corrente de curto-circuito. E aqui a gente vai ver um pouquinho, quando ele dispara térmico, ele é simples, como que ele funciona. E aqui eu vou mostrar um pouquinho a parte de desenho. Quando o dispositivo está normal, na posição normal ou na posição disparado. Como que ele funciona? Então aqui está desenhado esse dispositivo e está mostrando quando ele está atuado ou não. Ou o disparador térmico compensador. Compensador elevador de temperatura. Bom, e aí está mostrando quando ele está na posição normal ou quando ele está pré-disparado. E aqui na posição disparado. Então, vocês observarem os três desenhos, vocês vão ver a diferença entre eles. O disparador magnético são bobinas que, quando conduz corrente acima do valor estabelecido, atrai um embolo ferro magnético processando a abertura dos contatos dos disjuntores. Essa é quando dispara, então está a definição ali, como que é o funcionamento. E aqui o disparador magnético, mostrando como que é através de desenho, na posição normal e na posição disparada. As seguintes índices devem ser discriminados. Você tem que discriminar o quê? A corrente nominal de operação, a capacidade de interrupção, a tensão nominal, a frequência nominal e qual os tipos, se térmico, magnético, termomagnético ou se ele é ajustável. Então, o disjuntor tem que saber isso daí, todas as características dele. Vou falar um pouquinho que o item 5.3.4 estabelece que a proteção deve satisfazer as duas equações. Então aqui a gente tem a equação ao nosso lado esquerdo, que fala sobre a corrente de projeto, corrente nominal do disjuntor e a sua capacidade de condução dos condutores vivos. E aqui no nosso lado direito a gente vai ver um pouco da parte de corrente convencional de atuação.
Então a norma fala que essas equações têm que estar predominantes, tá? Quando eu for definir, dimensionar um disjuntor, eu utilizo essas equações, bom? E aqui um desenho mostrando pra gente aonde que é atuado o meu disjuntor, aonde está cada corrente dele. A corrente do cabo, mostrando o IZ, o IB, bom, os do disjuntor, o IN e o I2. Bom, então a gente vai vendo aqui para determinar qual o melhor disjuntor que é utilizado. Vamos para o exercício, tá bom? Onde vai dimensionar o disjuntor para um chuveiro de 5.400 mA, 220 volts. Bom, e os dados dos condutores, ele tem um cabo de 4 milímetros e uma capacidade de condutor de 32 amperes. Então, para a gente determinar qual o disjuntor que vai ser utilizado. Então, eu tenho um cabo de 4 milímetros no meu chuveiro, bom, que tem a capacidade de condução de 32 amperes. Qual o disjuntor que eu devo utilizar aqui? Então, faça esse exercício para fixação, mande para o seu professor, veja se é isso realmente. E aqui tem um pouquinho a curva de atuação. Estou a interpretar um gráfico, onde vai determinar também através disso. Bom, então a gente vai aqui ação de disparo térmico, ação de disparo magnético e os múltiplos de corrente nominal. No exercício 2, sendo a corrente nominal do disjuntor de 50 amperes, então a minha corrente nominal do disjuntor é de 50 amperes. Bom, e estima o tempo de atuação para uma corrente de carga de 150 amperes e 300 amperes. Então vou ter que estimar aqui qual que é a minha corrente de carga, qual o tempo de atuação dela. Então faça exercício, se tiver alguma dúvida, esteja perguntando. E aqui os benefícios do nosso disjuntor. Tá? Aqui é uma descrição um pouquinho mais do disjuntor. Ele atua por ação disparadores. Tá? Eles são disjuntores monopolares e multipolares. O que significa isso? Ele pode ser bipolar, monopolar, tripolar, bom, ou trifásico, monofásico. Bom, e o que acontece? Qual a vantagem? Por exemplo, fusível a gente viu que ele é único fusível. Se queimar, ele pode, por exemplo, se você colocar no motor e ele tem trifásico, ele tem 3 fases, se queima um, pode ficar 2 fases, danificar o motor. Quando eu utilizo um disjuntor trifásico no circuito trifásico do motor, se vir o problema de uma fase, ele vai derrubar as outras duas. Então a gente não vai ter tensão no motor. Isso é mais garantido, que garante mais a vida útil do nosso motor. Ele permite melhor margem de escolha. Bom, então ele permite uma escolha melhor ao dispositivo. Pode ser religado após sua atuação. Então, quando ele atua, eu posso religar novamente. Tá? Então, não preciso descartar que nem o disjuntor. Pode ser utilizado como dispositivo seccionador. Então, posso utilizar ele para ligar e desligar em alguns casos, por exemplo, meu equipamento. Ele não é tão rápido como o fusível. O fusível normalmente é mais rápido a sua atuação quando ele tem algum problema. E também ele é mais caro normalmente do que o fusível. Tá? E também permite algumas operações à distância. Vamos só revisar um pouquinho. Tá? Segue as normas aí no BR 5410/2004, o item 5.3.4, que a gente precisa pensar bastante no nosso dimensionamento, no nosso disjuntor, tá? E alguns itens de especificações. Isso tem que ser previsto. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre proteção contra choques elétricos, proteção contra contato direto, dispositivos a corrente diferencial residual, que é o nosso famoso DR. Tá?
Definição de choque elétrico, a gente já viu um pouquinho. É a perturbação da natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo, humano ou animal, quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Então aqui é uma definição. Bom, o que é choque elétrico? Proteção contra choques elétricos. Ele é regulamentado nas normas. Também segue a norma NBR 5410, a da ABNT. As normas regulamentadoras são 10 e 18 do Ministério do Trabalho. E aqui a gente vai ver um pouquinho contato direto, contato direto. Já vi um pouquinho isso daí na aula de segurança do trabalho, tá bom? Segurança eletrotécnica. Vamos lá. Contato de pessoas com animais direto com a parte energizada de uma instalação elétrica. Esse é o contato direto. E o contato direto é o contato da pessoa ou animal com estrutura metálica ou condutores que acidentalmente tornam-se energizado. Então, contato direto e é diferente de contato indireto. Tá? O efeito da corrente depende da intensidade da corrente, o tempo de exposição e percurso através do corpo humano, tá? E a condição orgânica do indivíduo. Então o que acontece? Às vezes o pessoal fala, mas espera aí, o pessoal às vezes tomou um choque e não veio ocasionar nada. O outro tomou o mesmo choque, a mesma corrente, tudo isso, e ela veio ocasionar alguns danos. Então por quê? Porque tem as condições orgânicas do próprio indivíduo também. E qual o tempo de exposição que ela teve. Tudo isso interfere. E aqui já viu um pouquinho como que circula a corrente sobre o corpo quando está tomando choque. Bom, então a gente já viu isso daqui, eu não vou nem ficar entrando em detalhe muito sobre isso. Tá? E aqui também já vimos, tá? Um pouquinho das que pode ocasionar, tá? De 1 até 30 mA, tá? O que pode ocasionar, quais são os efeitos, só quais são as causas, cada um. Então aqui tem uma tabela especificando. Aqui um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos e indiretos da eletricidade, tá? Pode ser uma queimadura interna, queimadura externa. Pessoal, estou passando muito rápido porque daí tem uma aula só falando sobre isso. E as medidas prioritárias quando acontece isso daí é ter opção do fornecimento de energia. Essa é a principal causa que a gente tem que fazer, a principal ação que tem que fazer. É o quê? É interromper o fornecimento de energia quando a pessoa está tomando um choque. Vamos ver um pouquinho sobre proteção contra contato direto. Tá? A proteção deve ser assegurada por isolamento da parte viva, barreira ou invólucros, tá? Obstáculos, colocação fora de alcance. Então, algumas coisas que tem que ser feito para contato direto. Então, a gente, quando tem um painel, por exemplo, temos que isolar esse painel, colocar alguns obstáculos, colocar fora de alcance da pessoa. Então, são algumas coisas que a gente acaba tendo que fazer. Uma parte dessa é o isolamento da parte viva. Então, se você tem alguma parte viva sem isolamento, você vai ter que isolar ela através de alta fusão, através de fita isolante. Tá? Então, você vai conseguir isolar isso daí. Para quê? Para que não aconteça contato direto, tá, com a energia elétrica. Agora, um tipo de barreira. Aqui tem uma figura aqui, por exemplo, onde você coloca, tem uma barreira, tá? Para que a pessoa não encoste na, na fiação elétrica. Vocês estão vendo aí a parte laranja, tá? É onde tem a fiação elétrica. Então tem uma barreira para que a pessoa não venha encostar quando esteja trabalhando no andame, por exemplo. Aqui, o enclausuramento, tá? Ou colocação de obstáculo, aonde tem o nosso quadro disjuntor, nossa cabine primária, que é o correto. Aqui parte também colocação fora de alcance. Por exemplo, fio que passa aqui na nossa rua, por exemplo, a gente não pode alcançar ele quando estiver passando. Então ele tem estipulado, ele tem determinado, tá, que ele tem que estar a 5 metros de altura, pelo menos. Então a pessoa vai conseguir só através de escada
para que ela possa mexer nesse cabo. Então, ele não tem fácil acesso a ele. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os DR, tá? Que aí está um pouquinho a parte mais que a gente queria passar hoje. Tá? São os dispositivos e correntes diferencial, os DR. Constituem-se no meio mais eficaz de proteção de pessoas e animais contra choque elétrico. Então, a nossa finalidade do DR, ele é proteger contra choque elétrico tanto pessoas quanto animais. Tá? Não dispensa o uso de disjuntor. Tá? O DR não entra com finalidade para substituir o disjuntor. O disjuntor tem uma finalidade, o DR tem outra finalidade. Tá? Os DRs também diminuem consumo de energia. Por que diminuir o consumo de energia? Porque se a gente tem uma fuga de corrente, ele vai desarmar. Então é muito importante. Por isso que tem alguns lugares, algumas máquinas que tem que ser pensado se pode ser colocado DR ou não. Bom, então o DR é de grande importância no nosso dia a dia. E aqui os principais funcionamentos dele. E aqui tem um desenho dele aberto aqui, como que ele funciona. Bom, ele atua quando há uma corrente residual de fuga circulando na instalação. Então, se tem uma corrente residual de fuga circulando pela instalação, ele vai estar atuando. Bom, então os dispositivos DR podem ser interruptores DR, disjuntores de proteção, tomada com interruptores DR incorporado nele, ou blocos avulsos. Só pode ser os dispositivos DRs que são utilizados. E devem se observar as características técnicas: corrente nominal, corrente diferencial residual nominal, tensão nominal, capacidade de interrupção, frequência e número de polos. São essas características que você tem que analisar quando você for comprar um DR. A norma exige que os DRs em tomadas, todos os locais molhados ou sujeitos à lavagem, tomadas em áreas externas, tomadas internas que alimentam equipamentos na área externa da instalação. Essa aplicação NBR 5410 obriga o uso de DRs de alta sensibilidade, tá? Que a corrente seja maior ou igual a 30 mA. Deve ser utilizado para a proteção de pessoas e animais contra contato acidentais com partes vivas de instalações elétricas, contra perigos de incêndios devido à falta de terra, contra a presença de falta à terra por equipamentos em más condições, em locais de grande concentração de umidade. Então isso deve ser utilizado isso daí. E aqui a gente vai ver, eu queria mostrar para vocês alguma diferença. Bom, aqui é a diferença de um painel elétrico montado por um aluno da Evolute. Bom, então aqui você vê a foto dele, tudo bonitinho. Tá? Provavelmente esse aluno deve ser da turma TET 142 ou 152. Bom, então aqui vocês observem esse painel, como ele foi montado. Então esse aqui é padrão, padrão Evolute de montagem de painel. E aí a gente vai ver o padrão da concorrência. Esse é o padrão da concorrência do outro aluno que deve ser formado em outra escola, tá? E não a Evolute, e não na turma de vocês. Bom, então esse daqui é o outro padrão, tá? Aí você pergunta, professor, mas está funcionando? Os dois estão. Mas aí você vê o capricho, você vê a segurança que você vai ter, né, um quadro montado por uma turma da Evolute e o outro da nossa concorrência. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma ótima noite aí. E precisando qualquer coisa, é só pedir, perguntar que a gente pode estar tirando dúvida de vocês. Obrigado.